Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no nosso canal, no canal Valmac Fornos. Tudo bem com vocês? Pessoal, algumas pessoas têm me perguntado, a gente tem conversado bastante e há uns dias atrás eu também comentei que a gente iria fazer uma cobertura de pizza usando cebola caramelizada, que é um item que está em alta, digamos assim, na gastronomia. Tem muitas pessoas que estão usando cebola caramelizada, até principalmente em lanches, em hambúrgueres. E na pizza ela combina muito bem. Eu costumo usar cebola caramelizada com carne de panela e gorgonzola, porque na verdade o gorgonzola ele tem aquele pequeno leve gosto amargo no final, então ela tira um pouco daquela docilidade da cebola. Pessoal, como é que eu faço a minha cebola caramelizada? Eu acredito que é o jeito mais fácil, mais prático e também acho que é o jeito mais saboroso que a cebola fica. Eu simplesmente corto, pico a cebola e coloco numa frigideira, de preferência uma frigideira refratária. Por quê? Porque a tendência da cebola no momento que ela vai desidratando é que ela fique grudada no fundo. Então uma frigideira teflonada seria fantástico e ajuda muito. Então eu vou cortar a minha cebola, colocar na frigideira. Com um pouquinho de água eu vou dando algumas pequenas reguladas nela. Foguinho baixo e vou mexendo sempre, por volta aí de 40 minutos a 1 hora. É um procedimento que demora um pouquinho sim, mas tem um resultado muito legal, tá? Então assim, aqui eu fiz a minha cebola, tá? Percebam assim que ela tá num tom bem caramelizado. Eu não uso açúcar, eu não uso açúcar mascavo, eu não uso Coca-Cola, como algumas pessoas eu já vi fazendo. Então assim, eu uso apenas a cebola, só isso. E uma dica do chefe, um detalhezinho que isso sim dá toda a diferença: durante o processo que vocês forem experimentando essa cebola, na medida que vai passando o tempo, da metade principalmente para o final do processo, coloquem pequenas pitadinhas de sal. Pequenas pitadinhas de sal. Isso realça o sabor da cebola e realça também a questão do doce da cebola, porque é sabido que já na gastronomia o sal muitas vezes ele realça o doce e por contrapartida o doce muitas vezes realça o sal. Então isso sim dá uma diferença bem bacana, principalmente da metade para o final do processo. Vão colocando pequenas pitadinhas de sal que vocês vão ver um resultado bem legal, bem bacana. Então hoje aqui nós vamos fazer uma pizza com borda, tá? Uma pizza de 40 centímetros com borda, o que seria uma pizza tradicional, digamos assim, no cenário nacional. Vamos fazer aqui no nosso forno Valmac 45. Então vai ser carne de panela também eu usei uma carne um pouco mais firme, porque realmente são as carnes mais saborosas e melhores para você trabalhar nessa questão. A cebola então caramelizada e o gorgonzola. É uma pizza top, muito gostosa, muito saborosa, e fica uma dica aí para vocês trabalharem. Então aqui hoje a gente vai trabalhar com uma massa. Notem que ela saiu um pouquinho até do pote, porque ela está um pouquinho mais pesada do que o padrão que a gente costuma fazer, até porque algumas pessoas também me pediram para eu fazer uma massa um pouquinho mais pesada para ver como é que ela se sairia no nosso forno. Então é uma massa que tem 500 gramas e aí a gente vai trabalhar dessa forma. Bom, a gente vai abrir da maneira mais tradicional aqui, tá? Uma maneira também, como eu costumo dizer, uma maneira bem didática. Vamos enfarinhar aqui a nossa bancada, tá? Olha que massa legal, bonita que ela tá. Essa massa também aqui ela ficou maturando na geladeira por 12 horas e aí ela está fermentando também por mais 12 horas. Então olha só que massa bonita e bem trabalhada também. Então aqui a gente tira o nosso potinho aqui e a gente vai trabalhando ela aqui
vamos trabalhar ela com o rolo aqui também. É como eu digo, a gente vai fazer ela de uma maneira bem didática, com bastante calma aqui, pra gente ir dando uma olhada aqui, tá, galera? A ideia aqui é, como eu digo, não é nem tanto a pressa, é a gente ir abrindo aqui para que todo mundo consiga visualizar. Olha só que massa legal, bacana. Aqui a gente vai tirar um pouquinho do excesso de farinha aqui. Pra cá. Pessoal, eu costumo abrir ela sempre nesta base aqui, trabalhar com ela aqui nesta base, por quê? Até para que todo mundo perceba que a base tem 40 centímetros e que a gente vai trabalhar no forno. Numa situação de pizzaria, não precisa ser usado isso, tá bom? Aqui, a gente acomoda ela aqui, aí a gente tira esse excesso de farinha para que a gente consiga fazer uma borda bem legal aqui nela. Aqui. Tira bem a farinha para que a gente consiga fechar bem esta borda. Aí, olha aí. Agora aqui, pessoal, a gente vai estar passando o nosso requeijão também. Então vamos lá. Aí, claro que se você quiser usar um pouco mais, fica a seu critério. Se você estiver fazendo para a família, às vezes é uma coisa, olhando o custo muitas vezes é outra, então aí fica a teu critério. Aqui, aí a gente volta aqui, dá uma repassada para fechar bem a borda, porque isso sim é bem importante, que a borda fique bem lacradinha aqui para não dar problema no forno. Abrir a borda, tá? Aí, pronto. Aqui, pessoal, agora eu costumo pôr ela na bancada porque eu acho que fica mais fácil de montar ela. Volto a dizer, numa condição de uma pizzaria, talvez se a pessoa usasse esse processo aqui, talvez até ela já fosse tirar direto para o forno, mas eu prefiro trabalhar com ela aqui na bancada. Aqui. Então vamos entrar aqui com o nosso molho de tomate. E é o que eu costumo sempre falar, pessoal, às vezes não é o bastante que faz a diferença, e sim a qualidade do produto. Então não adianta a gente muitas vezes encher uma pizza nem de queijo, nem de molho, nem de outro ingrediente ou item. Então o interessante é a gente trabalhar sempre de uma maneira um pouco mais moderada, às vezes, que a gente vai estar fazendo o certo também. Então aqui temos uma quantidade de molho. Aqui. Agora, pessoal, eu costumo já entrar com a minha mussarela aqui também. Geralmente, para uma quantidade de pizza desse tamanho, eu uso aí na média de 200, 220 gramas de mussarela. Claro que isso tudo vai do gosto, vai da possibilidade, vai da necessidade, vai do custo de cada lugar. Então, aqui, pessoal, então, vou botar um pouquinho mais então aqui. Lá. Aqui eu já entro também com um pouquinho de orégano.
E aqui, pessoal, eu já entro então com a minha carne de panela. E volto a dizer, sempre de uma maneira um pouco mais tranquila aqui. E aí é aquilo, vai muito do gosto, vai muito do custo que você está fazendo, do custo que você está buscando. Mas eu acredito, aqui a gente está trabalhando mais ou menos uns 200 gramas de carne. Olha aí, acho que é mais do que o suficiente aqui também. E agora, a nossa atração principal aqui, a nossa cebola também. Que eu acredito que a gente também não precisa usar uma quantidade muito grande de cebola. Aqui, olha só, aí, eu acho que já é o suficiente também. E agora o que dá um toque todo diferenciado e que harmoniza muito com a cebola é o gorgonzola. Aqui a gente vai colocando lascas de gorgonzola, sempre tendo cuidado, porque o gorgonzola é um queijo bem forte, bem encorpado. Então, às vezes a gente tem que ir com um pouquinho de calma com ele, certo? Então, está montada a nossa pizza. Então, agora aqui a gente vai estar levando ela para o nosso forno. Vamos verificar a temperatura do nosso forno. Ele está a 250 graus, que é uma temperatura indicada para esse tipo de trabalho. Vamos usar aqui a nossa pá também. E agora, pessoal, a gente vai estar pegando a nossa pizza aqui. Deixa eu ajeitar ela aqui. E olha só que pizza bonita a gente montou aqui. Então agora, pizza na pá. Olha aqui. E agora a gente vai fechar o nosso forno e vamos aumentar um pouquinho a temperatura dele aqui. Aqui a gente vamos limpando a nossa bancada aqui. Então, pessoal, é uma ideia, tá? De uma cobertura que você pode fazer também, que dá para se dizer que a cebola, ela, em contrapartida do gorgonzola, ela se torna uma pizza um pouco mais em conta também, porque se você tem o gorgonzola, que digamos assim seria o item mais caro dessa pizza, em contrapartida você também tem a cebola, que é, digamos assim, uma questão que traz um pouco mais, baixa um pouco mais o teu custo nessa questão. Então fica uma pizza um pouco mais equilibrada. E é o que eu digo, hoje em dia a gente tem que trabalhar com algumas questões para sair da mesmice. A gente tem que buscar alternativas, pensar em sabores diferentes, porque hoje em dia as pessoas estão mais exigentes. E a possibilidade de você trabalhar com um forno desses, até mesmo na tua casa, até mesmo fazendo um delivery na tua casa, fica extremamente fácil e tranquilo de você trabalhar. Aqui a nossa pizza já está com mais ou menos 1 minuto e pouco, então a gente já vai tendo uma leitura de como é que ela está. Então, pessoal, eu quero aproveitar para conversar com vocês também, que muitas vezes as pessoas têm um pouco de receio, e é um receio correto, até mesmo de empreender, de começar um negócio. E aqui a gente mostra que é possível, praticamente com um salário mínimo, você adquirir o seu equipamento e começar a empreender e fazer o seu negócio na tua casa, talvez com os teus vizinhos, talvez no teu condomínio, muitas vezes, empreender e começar a ganhar dinheiro com isso, né? Olha aqui, ó, agora a nossa pizza já está ali, tá
quase na metade do processo aqui. Então, pessoal, a ideia é que vocês, com um custo baixo, consigam muitas vezes até empreender e tá ganhando dinheiro, por que não dizer assim, com um valor que dá para se dizer hoje, comparado com muitas coisas do cenário nacional, um valor um pouco mais em conta, né? Então, isso a gente acaba tendo esta possibilidade. Aqui, olha aí, ó, nossa pizza está bem adiantadinha também. Então, pessoal, são ideias, são possibilidades que a gente vem oferecendo até mesmo para as pessoas. E eu gosto muito de conversar com as pessoas quando elas me perguntam algumas coisas, as quais a gente consegue ajudar, consegue conversar com elas e tá ajudando, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, tá? Então aqui, tá fechando já um certo tempo ali, a gente vai cuidando aqui do nosso forno. Aí, percebam que é um curto espaço de tempo para uma pizza que ela está pesando aí mais de 1 quilo, só de massa, né? Ela tem 500 gramas. Então olha aqui, nossa pizza já quase no ponto. Então, olha aí. Olha só que pizza interessante. Dê uma olhada aqui, provavelmente ela tá linda por baixo, tá? E é uma pizza extremamente crocante, tá? Feita aí em praticamente 3 minutos e pouco. Uma pizza de 40 centímetros, cebola caramelizada, gorgonzola e carne de panela. Fica a dica aqui para vocês, e a gente mostrou mais uma vez aí a competência do nosso forno. Bom, obrigado a todos.